Boa tarde, caros irmãos da Seca e todos aqueles que me ouvem e me veem. Para quem não me conhece, eu sou o André. Novamente estou aqui para trazer um pouquinho do meu modesto conhecimento e da minha interpretação das palavras do nosso amado Mestre Jesus e dos seus discípulos. Venho aqui com muita alegria, sempre agradecendo pela oportunidade que a casa mais uma vez me proporciona. Hoje nós vamos falar do capítulo 24, Coragem da Fé. O título deste capítulo é Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E do item 13 ao item 16, nós vamos falar sobre a coragem da fé. Bom, antes de mais nada, quero fazer algumas reflexões sobre esse título. Coragem da fé. Não basta nós termos fé. Não basta nós acreditarmos. Nós temos que ter coragem para enfrentar os desafios que esta fé pode nos provocar. As dúvidas que sejam lançadas a nós relacionadas à nossa fé. Nós precisamos ter convicção, mas não uma convicção, uma fé cega. Nós temos que ter convicção, temos que ter fé baseados em estudos, baseados em lógica, baseados em fatos. Então, não é uma fé cega, não é uma coragem por simples coragem. Não, mas uma coragem de enfrentar porque nós conhecemos. Então, esta é a reflexão inicial que eu gostaria de fazer para a gente poder começar o nosso estudo. Antes, porém, como eu gosto sempre de fazer, nós vamos ler do livro Gotas de Paz, pelo Espírito Aristeu, psicografado por nosso irmão Nelson Teixeira, que diz assim, o título é Medo e Fé em Deus. Então, Coragem da Fé, e o título desse texto é Medo e Fé em Deus. Vamos ler então e fazer algumas reflexões também. Não tenhas medo, pois és filho amado de Deus. Não te sintas preso a temores, pois a divina providência não te faltará. Deus está em cada um de nós. Mesmo nos momentos mais difíceis de tua vida, mesmo diante das contrariedades e adversidades, não te desanimes e não temas. Olha só como esses irmãos, esse irmão ele é afirmativo, não temas, mesmo diante de contrariedades, de temores. Temos que ter bastante fé, não é? Confiança, exercitar isso. Pois se a provação te visitou, é porque tens condições de suportar a prova. Então, muito bem lembrado pelo nosso irmão. Se a gente está passando por alguma dificuldade, é porque nós temos condições de enfrentá-la. As leis de Deus, elas são colocadas em prática porque sabemos que quando elas são colocadas em prática é porque existe condição de enfrentá-la. A lei da causa e efeito. Então é porque nós temos condições de enfrentar essas dificuldades. Não tenhas medo de arriscar, pois quem não arrisca também não vive.
Quem não arrisca não petisca. Lembra desse ditado? Pois é, quem não arrisca não vive. Vai ficar sob o domínio do medo. Vai ficar acuado, amedrontado e não vai viver. Não permita jamais que o medo te ponha a perder a fé. Siga a tua estrada com coragem, fé e confiança, sem medo, ainda que nesse caminho haja tropeços, haja percalços. As dificuldades são grandes lições que necessitamos para quê? Para a nossa evolução e crescimento. Não te esqueças de que Deus, nosso Pai, jamais nos dará uma cruz maior do que aquela que podemos carregar. Tudo é parte do nosso aprendizado, para que um dia possamos alçar voos mais altos. Olha que lição maravilhosa, cujo título é Medo e Fé em Deus. Medo e fé em Deus. Então, coragem. Vamos lá. Agora, direto ao assunto. Coragem da fé. Capítulo 24, dos itens 13 ao 16. Em Mateus está assim, no capítulo 10, versículo 32 e 33. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Em São Lucas, no capítulo 9, versículo 16, está assim: Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na do seu Pai e dos seus santos anjos. O que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas estão tratando aqui? Que Jesus diz o seguinte: não se envergonhem de mim, não me reneguem, porque quando você precisar do meu apoio, você também não receberá. Mas sabemos que o amor de Jesus por nós é tão grande que ele não deixará de nos apoiar no momento certo. Era uma linguagem adotada numa época em que se oferecia algo em troca de outra coisa. Era uma troca, mas ele dizia aqui: não me renegue diante de Deus. Porque no momento de dificuldade, você também vai precisar do meu apoio. Mas não é porque ele disse que não faria, que não apoiaria a gente diante de Deus, que de fato ele faria. Ele quis mostrar que é importante que nós sejamos justos com as outras pessoas, sejamos justos com aqueles de quem nós precisamos. E ele se colocou como um elemento para dar o exemplo. E que é para que não tenhamos medo, não tenhamos receio de seguir os seus ensinamentos, de amá-lo de verdade, não termos vergonha de falarmos que somos cristãos, que somos seus seguidores. Continuando então foram o 13 e o 14, agora o 15. A coragem da opinião, aí vem a explicação. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens
porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Então ele diz que existe um mau hábito de ser vira motivo de piada aqueles que defendem uma ideia que não é comum. Então hoje, por exemplo, fala que é evangélico, fala que é cristão, em muitos lugares vão achar que é coisa de caretice, que é piegas, que é coisa como fala? Pessoas fanáticas. Né? Então só porque falou isso você é um fanático. Então é como se fosse uma piada. Então a gente precisa ter coragem para enfrentar isso. Entendeu? E falar sem nenhum temor que é cristão, que ama a Deus, que ama a Jesus. Então nós não precisamos ter, e não podemos, na verdade, ter vergonha de falar nisso, de falar sobre o Evangelho do Mestre, sobre Deus. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande de quanto a de fugir no momento do combate. Então, o teu mérito vai ser proporcional à dificuldade que você enfrente por ter sustentado aquilo que você acredita. Ele vai ser proporcional. Agora, há pessoas que têm fé, mas têm medo de sustentar. Chegam a serem covardes. Então, os irmãos fazem aqui uma comparação. Há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Então, a tendência no momento de um combate é as pessoas, de um modo geral, para preservar a própria vida, fugir, o medo. Então, ele faz aqui, há pessoas tão fracas que até fogem, como se estivesse fugindo a um combate, né, uma briga, por exemplo, né, no momento de discutir um assunto evangélico, ou de falar que é cristão, de defender as ideias do Cristo. Não, prefiro não me meter nisso, não, vão achar que eu sou careta, vão achar, não, pelo amor de Deus. Enfim, tem casos extremos assim. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonharia das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, é uma fé que guarda para si mesmo, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo. Então, ele está mais preocupado com as questões materiais, com as questões terrenas, do que provar a sua fé, do que sustentar a sua fé, do que divulgar a sua fé. Então ele perde todo o mérito. Perde todo o mérito. Enquanto que, colocando a verdade acima dos seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e a dos outros. Então,
Quando você não tem medo, quando nós não temos medo de divulgar a nossa fé, de falar do Cristo, daquilo tudo que nós temos aprendido, da felicidade que nós temos encontrado no Evangelho do Cristo, na fortaleza que nós criamos dentro de nós, quando nós não temos vergonha, nós não temos resistência de falar disso, nós estamos preparando um futuro melhor para nós e preparando um futuro melhor para quem nos ouve, para quem vê os nossos exemplos, para quem está buscando também o entendimento da palavra do Cristo. Então, quando nós falamos, nós temos coragem de sustentar, nós não renegamos o Cristo, a gente está fazendo um bem para nós e um bem para o próximo. No item 16, eles continuam dizendo: assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. É a eles, os espíritas, também que se dirigem às palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. O que a gente fizer aqui, nós vamos ter como consequência, não é? Se for bom, uma consequência boa no futuro. Se for mal, uma consequência ruim no futuro. Lá colherão os frutos da sua coragem ou de sua fraqueza. Porque quando nós desencarnamos, levanta-se um véu dos nossos olhos e nós vamos começar a ver o quanto nós poderíamos ter feito de forma diferente. Nós poderíamos ter sido mais corajosos, convictos, poderíamos ter feito mais por nós, pelo próximo. Não deveríamos ter nos envergonhado, não poderíamos ter deixado de fazer coisas que poderíamos ter feito pelo bem do próximo, pelo nosso próprio bem. Quantas coisas nós não vamos rever no plano espiritual. E lá nós nos sentiremos ou felizes pelas atitudes que tomamos, ou nos entristeceremos, ou ficaremos lamentando, entristecidos com os nossos comportamentos. E, como disseram nossos irmãos aqui, os espíritas têm muito esclarecimento. Os espíritas têm condição de avaliar os seus comportamentos na Terra, enquanto estamos encarnados. Se estamos renegando a palavra do Cristo ou se o estamos seguindo. Com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos defeitos, mas sempre buscando na palavra do nosso Mestre força, coragem para seguir em frente. E divulgando isso, não guardando para si, com vergonha, para não parecer piegas, para não parecer cafona. Amar a Jesus, amar a Deus e seguir os seus caminhos, na verdade, é muito moderno. É muito moderno. É o que há de mais moderno e é o que há de mais correto a ser feito. Não importa, inclusive, se é antiquado ou se é moderno. Mas para quem gosta das questões mais moderninhas, amar o Cristo é mais do que moderno. É uma tendência mundial, inclusive, não é? Amar a Deus e aos espíritos superiores. Então, meus irmãos, esta reflexão é muito importante. Nós precisamos ter coragem, como é o título do Evangelho, coragem da fé. Não guardar para nós apenas. Vamos divulgar. Vamos falar abertamente. Não tenhamos vergonha. Não tenhamos receio de parecer cafonas. Absolutamente.
Não precisa só falar dentro da casa espírita, com qualquer amigo. Meu irmão, você já leu sobre Jesus? Você já leu seus ensinamentos? O quanto ele nos dá força? Colegas do trabalho, colegas da onde você mora, enfim. Colocar como Jesus pauta dos nossos bate-papos também. Assim a gente vai estar fazendo um trabalho por nós e um trabalho por outros, pelos nossos irmãos. E, para fechar o nosso encontro de hoje, o nome do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, cujo título não poderia ser diferente, é Coragem. Então vamos lá. Coragem não é revidar, nem cair na exibição de poder. Não é parecer o bonitão, fortão, não é isso. A coragem verdadeira ergue-se, levanta-se da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tende a assaltar-te. A coragem verdadeira, ela aparece da compreensão, quando a gente compreende o que está provocando o outro a fazer determinadas coisas, e da bênção, quando a gente abençoa o próximo, apesar de tudo que ele faz. Quando o desequilíbrio tenta assaltar-te, quando a gente se sente naquele momento de fúria, desequilibrado, bravo, e a gente compreende e abençoa. Isso é ter coragem. Mei. De Luca nos diz o seguinte: Jesus pronunciou palavras de ânimo e vigor quando os discípulos estavam atemorizados por uma forte tempestade em alto mar. Coragem! Sou eu! Não tenham medo! É provável que você também esteja com medo pelas ondas fortes que batem no barco de sua vida. Você pensa que o barco vai afundar. Quem nunca passou por isso, né? Dessa vez não tem mais jeito. Dessa vez não tem mais jeito. Então, coragem. Coragem, não tenha medo. Não irá. Jesus chegou. Como esclarece o benfeitor espiritual Meimei. Como esclarece a benfeitora espiritual Meimei, a coragem nasce da compreensão e da bênção. Então, adquirimos coragem porque compreendemos que Jesus, tal como socorreu seus discípulos ontem, acalmando a tempestade, também hoje sossegará o mar agitado de nossa vida. Jesus é bênção presente em nossa estrada. Não é um personagem histórico. Não está morto, nem indiferente aos momentos em que seus amigos estão em perigo. Jesus é o nosso amigo. Creiamos nisso. Ele sabe quem é e do que você está sofrendo. Por isso, acaba de chegar e lhe pede fé e destemor. Faça isso com a certeza de que Jesus lhe infunde forças de coragem e com elas você andará sobre as águas das dificuldades sem afundar. Nossa, que linda, não? Essa mensagem? Para nós nos lembrarmos dos exemplos que Jesus nos trouxe. Lembrar que Ele é uma âncora que nos dá segurança, que nos dá confiança. E o Evangelho disse, coragem da fé, nos trazendo a reflexão de que nós precisamos ter coragem de falar da nossa fé, não ter vergonha, não ficar receoso de falar da fé, da nossa fé, que somos cristãos. E nesse texto, ele fala que nós ganhamos coragem exatamente com Jesus. Olha que legal. O próprio Jesus é a nossa fonte de coragem. Só a gente lembrar da sua história, do seu
da sua trajetória, de tudo que Ele fez e de tudo que continua fazendo por nós. Então, meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a esta oportunidade de estar aqui, olhando bem nos seus olhos, do fundo do meu coração. Eu quero agradecer por esta modesta reflexão. Espero que pelo menos uma parte tenha conseguido tocar o coração de cada um que está me vendo e ouvindo neste momento. Como sempre digo, agradeço a casa mais uma vez por esta maravilhosa oportunidade. Que tudo que eu digo serve primeiramente para mim, para que eu me torne uma pessoa, um espírito, um pouquinho melhor que seja a cada aprendizado que eu trago aqui, a cada orientação que os nossos irmãos nos trazem. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos nossos amigos do plano espiritual superior. Pai amado, Criador do céu, do universo, da terra, de tudo e de cada um de nós. Jesus, amado Mestre, grande governador do planeta Terra, amigos do plano espiritual superior, que nos orientam, que nos guiam, que nos amparam nos momentos difíceis. Agradeço do fundo do meu coração por mais desta oportunidade. Agradeço pelas alegrias, mas também pelas dificuldades. Embora eu não saiba ainda compreendê-las profundamente, sei que ela tem um propósito de me melhorar. Que eu possa me fortalecer a cada instante para ser um trabalhador incansável na melhora de mim mesmo e da humanidade. Peço tua bênção, Senhor, para os dias vindouros, para que eu possa ter força e coragem e determinação em tudo aquilo que precisa ser feito. Que assim seja. Graças a Deus. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos abençoe.